Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso programa em português Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui estamos, é sempre uma alegria que está na Igreja de São Paulo para fazer estes programas, estes vídeos sobre a Bíblia. Como eu sempre me refiro, portanto, este é o nosso quinto ano, este é um programa em língua portuguesa e desculpem, também fazemos a translação para inglês. Portanto, na última vez, a última semana falámos de Josué e aquilo, portanto, o seu papel e a grande influência que teve como um grande líder e quando, portanto, o povo hebreu entrou na Terra Prometida e, portanto, como Deus, no fim do livro, diz que ele próprio, Josué disse que Deus nunca faltou a nenhuma das promessas, portanto, e o livro acaba assim com 24 capítulos que Deus, portanto, tudo o que tinha prometido cumpriu tudo. Hoje, por sua vez, vamos falar também uma mensagem tirada do Antigo Testamento, do outro book, do Pentateuco, o Deuterónimo, e, portanto, esta mensagem desta semana, portanto, é, portanto, a piedade ou a misericórdia do Senhor que é infinita, portanto, e tiramos do Antigo e do Novo Testamento algumas passagens de Escrituras. E vou começar por ler, portanto, esta passagem de Escritura no livro de Deuterónimo portanto, foi tirada do capítulo 9 e, portanto, só alguns, do quarto ao verso 6, portanto, só alguns versos. E, portanto, aqui fala também, quando o Senhor teu Deus os estiver assim afastado da tua presença, ele está a falar daquelas nações que viviam na terra prometida, na terra de Canaã. Não foi devido ao meu valor que o Senhor me introduziu na posse deste país, mas foi por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as despojou a teu proveito. Não é pelo teu valor nem pela retidão do teu coração que entrarás na posse das suas terras, mas devido à iniquidade que o Senhor teu Deus desapossa estas nações em teu favor, para cumprir a palavra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacob. Sabe, pois, que é pela tua virtude que o Senhor teu Deus te dará a posse desta terra. Excelente, porque és um povo rebelde. E, portanto, quase nos todos os versos o Senhor diz, não é por causa da vossa habilidade portanto, disse no fim que sois um povo rebelde, mas, portanto, sobretudo que as promessas que deu aos seus antepassados, Abraão e a Isaac e a Jacó, portanto, por isso é que eles entraram a possuir a terra prometida. Como eu disse, o título desta mensagem é a Misericórdia de Deus, portanto, a fidelidade do Senhor e a paciência, portanto, são maior que o seu julgamento, portanto, o amor, e, portanto, o Senhor revela-nos a sua fidelidade pela maneira como eu me referi, como cumpre as suas promessas e, portanto, mesmo quando os israelitas, portanto, desobedeceram e não mereciam, portanto, mas aí é que entra a misericórdia do Senhor. Portanto, se o povo hebreu era um povo rebelde e um povo que, portanto, de servidura, como eu li nesta passagem, então, porque é que Deus lhe deu tão grandes boas promessas? Portanto, parece uma contradição, mas vamos ver que não é. A promessa a um povo rebelde, portanto, começa o primeiro ponto da mensagem. Pois bem, os israelitas, como eu disse, eram um povo rebelde, porque é de servidura, então porque a pergunta é porque é que o Senhor lhe deu tão boas promessas. Um contrato é um contrato, ou portanto uma aliança ou é uma aliança. Deus e Israel fizeram uma aliança, como Deus disse a Abraão. Isto foi logo no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, e portanto no capítulo 12 Deus disse a Abraão, estabeleço contigo uma aliança e com a tua posteridade, que são eles, de geração em geração. Será uma aliança eterna, em virtude da qual eu serei o teu Deus e da tua descendência. Uma tremenda promessa. Dar-te-ei a ti, esta é a promessa, e à tua descendência o país em que resides, como estrangeiro. Porque Abraão, nessa altura, era um estrangeiro, portanto, vivia
na terra de Canaã, o único que possuía foi a parcela de terreno que comprou para sepultar a sua mulher Sara. E, portanto, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e serei o teu Deus. Portanto, esta foi uma promessa tirada do livro do Gênesis. Esta aliança eterna, pois os dons e o chamamento do Senhor são irrevogáveis. Mesmo quando, portanto, os israelitas foram infiéis e violaram, portanto, a aliança, Deus é sempre fiel da sua parte, porque Deus nunca, aquilo que promete ou a aliança que faz, a sua parte sempre cumpre até as gerações morrer, aquela geração e a outra até que vem, e, portanto... Agora, portanto, a misericórdia do Senhor é muitas vezes é incondicional, como eu disse. Muitas vezes os hebreus desobedeceram a Deus, mas estava sempre pronto a perdoá-los quando se arrependia. Portanto, a restaurá-los quando se arrependeram, como eu disse. De igual modo, aplica-se exatamente da mesma maneira a nós próprios, portanto, como não estamos no Antigo Testamento e não vivemos no tempo do juízo ou no tempo de Israel, quando entrou na Terra Prometida, mas as promessas também é para nós. De igual modo, mesmo nas nossas fraquezas e inconsistências e pecados, o amor o amor de Deus, portanto, é incondicional. A vida eterna, portanto, não é concebida num sistema de mérito, mas sim num sistema de misericórdia. Portanto, não é por nossas boas ações e trabalhos que recebemos especialmente o dom da salvação. No Evangelho de São Mateus, portanto, agora vou-me referir àqueles que pediram e recorreram à misericórdia de Deus, e vamos ver como é o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu a todos eles. Não estão aqui todas as passagens, mas algumas que eu tirei do Novo Testamento. Esta do Evangelho de São Mateus, e então uma cananeia foi na altura que Jesus, portanto, esteve no norte, hoje é o país do Líbano, portanto, naquela área próximo do mar, na região de Tiro e de Sidom, portanto, e Jesus foi para lá, portanto, naquela altura, portanto, aquela terra pertenceu aos gentios, mas não se sabe porque é que ele foi àquela área, mas, portanto, então uma cananeia, portanto, uma gentia que vivia naquela região, começou a gritar, e aí estão as palavras dela: tem piedade de mim, Senhor, filho de David, minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. E Jesus, portanto, curou a filha dela, portanto. Ou de outra vez, noutra circunstância, outra ocasião, um jovem possesso por demónios e, portanto, espíritos maus, e também era epilético, tinha ainda por cima. Um homem aproximou-se, portanto, o pai dele, de Jesus, e disse-lhe: tem piedade, está outra vez a mesma, tem piedade do meu filho, que é lunático, e, portanto, Jesus curou também esse jovem possesso. Jesus curou dois cegos, e, portanto, dois cegos que se encontravam à beira da estrada a ouvirem dizer, portanto, isto foi já na derradeira fase do público ministério de Jesus, portanto, isto foi na cidade de Jericó, que fica a cerca de 30 km de Jerusalém, e, portanto, já na reta final do público ministério, estes dois cegos estavam à beira da estrada, e igualmente aquilo que... vamos ver o que é que eles disseram também. À beira da estrada, ao ouvirem dizer que Jesus ia passar, começaram a gritar. E os discípulos também mandaram-nos calar, e os outros, mas eles, Senhor, filho, gritaram ainda mais alto: Senhor, filho de David, tem piedade de nós. E, portanto, mais uma vez Jesus curou os dois, e, portanto, cegos, e, portanto, recuperaram a vista outra vez, recuperaram mais um grande milagre. Jesus, o outro, 10 leprosos, portanto, a lepra era uma doença da pele, que várias partes mesmo coisas simples, portanto, era tudo considerado como lepra, e, portanto, as pessoas ficavam ritualmente, portanto, que não podiam ir, portanto, ao templo e tudo. Não quer dizer, não tem nada a ver com a doença que é hoje lepra, que é
que se chama a doença de Hansen, que foi diagnosticada, se não me engano, em 1874 e, portanto, veio-se a confirmar que é uma doença dos nervos e, como sabem, parte do... as pessoas não tinham nenhum sentimento, sentiam e parte queimavam-se e pernas e perdiam membros e tudo sem sentir, portanto, era uma doença completamente não da pele, mas do sistema nervoso. Portanto, ao entrar numa aldeia, 10 leprosos que mantendo-se à distância, portanto, é como nós hoje temos que manter a distância social, portanto, eles ficavam, porque eles viviam parte em colónias, e começaram a gritar também: Jesus, mestre, filho de David, tem piedade de nós. E Jesus curou os 10 ao mesmo tempo. E para finalizar, esta história foi muito importante, que Jesus próprio a contou, esta parábola, daqueles que se julgam muito retos e aos olhos de Deus e, portanto, e um pobre pecador que somente pediu o perdão do Senhor. Eu vou ler também, e para finalizar, Jesus deu-nos a seguinte parábola do fariseu e do publicano, que é um dos indivíduos que cobrava taxas, impostos, como se costuma dizer, ou taxas, ou para o governo, para o Império Romano. E, portanto, eram odiados por todos. Ainda hoje, quem é que gosta daqueles que cobram impostos? E por Jesus dá-nos a história: 2 homens subiram ao templo para orar, e o fariseu de pé orava assim: ó Deus, dou-te graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano que está aqui sentado perto de mim, não sei se ele estava à direita ou à esquerda. Isto é o que ele dizia: jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo daquilo tudo que possui, e portanto, a oração dele, ele disse aquilo, as boas ações que cometia. Agora, por sua vez, o publicano mantém-se à distância, portanto, batia no peito e como arrependimento e dizia: Senhor, ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Vamos ver a resposta que Jesus disse sobre este segundo homem, o publicano. Jesus disse: este voltou justificado. A palavra justificado é como nunca tivesse pecado, portanto, completamente numa direção, numa relação pessoal com o Senhor, como nunca tivesse tido um pecado. E, portanto, para a sua casa, e o outro não. E Jesus deu a razão, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus, ele próprio, na Epístola aos Filipenses, diz que veio a esta terra e humilhou-se ao ponto da morte, mesmo a morte da cruz. E depois, o que é que Deus Pai? Mas Deus exaltou altamente e deu-lhe um nome que está acima de todo o nome. Com o nome de Jesus, todo o joelho se dobra e toda a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E, portanto, é um dos grandes exemplos da Bíblia, como quando nós se humilhamos, não pelas nossas ações, mas quando pedimos o perdão e a misericórdia do Senhor, sempre ouve-nos. Porquê? Porque Deus criou-nos na sua imagem e, portanto, quando nós fazemos, portanto, é a criatura a pedir o perdão do Criador e a misericórdia, e, portanto, sempre como aquela gentia, nem sequer pertencia à família de Israel ou do povo escolhido. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Nunca quero deixar nenhuma das mensagens, quer seja em português ou em inglês, sem deixar a resposta exatamente como aqui de Jesus, tendo piedade de mim, que sou pecadora. É só com uma oração como esta. Se bem do fundo do coração, o Senhor, como ouviu estes que eu me referi aqui na Bíblia, também vos ouvirá a voz e, portanto, Jesus pagou o preço da nossa libertação ou da nossa redenção pela o seu precioso sangue que derramou no Calvário há cerca de 2000 anos. E, portanto, essa é a base com que nós somos perdoados. Também quero deixar aqui uma prece especialmente para o governo, que a Bíblia é bem clara, que nos comanda na Epístola de Timóteo, para orar pelos governantes, pelo presidente Joe, pelo
o Senado, o Congresso, a Casa dos Representantes, os governadores de todos os estados dos Estados Unidos e, portanto, e os autarcas das cidades e das vilas e, portanto, a polícia e os bombeiros, todos aqueles que exercem a autoridade. Também pelo povo da Ucrânia e da Rússia, também aqueles especialmente que perderam a vida e aqueles viúvas, órfãos e todos aqueles que morreram nesta guerra que a Europa que acaba cedo e, portanto, e que Deus tenha misericórdia daqueles que morreram e das famílias, especialmente daqueles que ficaram órfãos e viúvas e órfãos, e, portanto, e também para este da pandémica ainda continua, mas parece que a situação está a melhorar, portanto, damos graças a Deus por isso, e para os doutores, enfermeiras e todos aqueles que todos os dias trabalham em prol dos doentes, daqueles e que Deus os proteja, que não contraiam o vírus e, portanto, que possam exercer as suas profissões e ajudar aqueles que precisam. E, portanto, e também antes quero deixar aqui uma oração para todos vós e, portanto, que tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield, and we finish one of our videos of our ministry, Café com José, or Coffee with Joe, as you like. This week we talk about the title of this message is Unconditional Mercy, and it was taken from the base of this message from one of the books of the Pentateuch, Deuteronomy is the last one, and I'm gonna read a few verses from this chapter 9, and verse from 4 to 6. The word of God says, when the Lord your God thrusts them out, it means they send the people that live in the land of Canaan and the Canaanites. Do not say to yourself, it is because of my righteousness that the Lord has brought me to occupy this land. It is rather because of the weakness of these nations that the Lord is possessing them before you. It is not, again he repeats, it is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you are going to occupy their land, but because of their weakness of these nations, the Lord your God is dispossessing them before you, in order to fulfill, here goes the promise, that he made under a oath to your ancestors, to Abraham, Isaac, and to Jacob. Now then, again, the Lord repeated that the Lord your God is not giving you this good land to occupy because of your righteousness, for you are a stubborn people. The word of the Lord. As I read in this passage of the scripture, this style of the message I'm mentioning, you see, if God, the Israelites are a people of the rebel, why God gives so good promise to them? So God is faithful and patient. His love portray more than his judgment, but he's both. He's a God of love and he's a God of he's just too. God revealed his love especially through us and the Hebrew people, and when they possessed the land, by fulfill the promises they gave it to them. He promised to Abraham, Isaac, and Jacob. They give the land of the Canaan, and they took 40 years when the Hebrews they are in illness, and finally Joshua, another great leader, entered in the promise with the people, especially those they born in the wilderness. Except Joshua and Caleb, they are the only ones they left Egypt to enter in the promised land.
Portanto, the first part of the message is about the promise of a stubborn people. If the Israelites are unrighteous and stubborn, why God makes so wonderful promise to them? And the bargain is a bargain, like a covenant is a covenant or a promise. God and Israel made a covenant. God told Abraham in the 17th chapter, I will continue this everlasting covenant between us and the generations after you. I will continue between me and your offspring. I will give all this land of Canaan to your offspring forever. What a tremendous promise. This agreement was irrevocable and eternal, even though the Israelites failed to keep their part in the covenant. God always be faithful to his part. The second point is God's mercy is unconditional. No matter how many times the people turn from God, and He was always there to restore them. And that applies exactly the same way to us. The Lord, I know how many times you fall short, how many times you sin, He always is ready to restore us. The same way He did for the Hebrews, He can do to us. The Lord does the same, and if you repent, of course, it is comforting to know that in despite of our inconsistencies and sins, God's love is unconditional. Eternal life is not achieved on the merit system. Is myself. Is about myself. I do things to achieve that, but is always in the mercy system, because God is a God of mercy, and the basis of our forgiveness is because our Lord paid the price 2,000 years ago by shedding His blood. That's the basis for our forgiveness and for answer our prayers, and when we ask for His mercy, He always answers us. And we take we take this passage from New Testament about the people. They beg God for their mercy, and the way God answered, especially our Lord Jesus answered when the people beg Him for His mercy. In Jesus' public ministry, many people ask Jesus for mercy. You remember the Canaanite woman when Jesus was that area today belonged to the country of Lebanon, Tyre and Sidon, and there was a Canaanite woman when Jesus passed by there. He starts shouting, and he said, there he goes, have mercy on me, Lord, Son of David, have mercy on me. And always was God always listened for this prayer. My daughter is tormented by a demon, and Jesus heals her daughter. Jesus heals a boy with a demon, and his father, a man come to him, he knelt in the before him, and he said, Lord, again, have mercy on me, have mercy on my son. And God, the Lord Jesus healed his son. In Jericho, this was the last stage of the public ministry of our Lord. Jericho is about 30 km from Jerusalem, very close. And the Bible says it was two blind men. They are in the side of a road, and they start shouting, and Lord, Son of David, have mercy on us. And even the disciples tell him to be quiet, but they start, shouting more loud, and the Lord forgive them, both of them. Forgive, they opened their eyes about them. I'm sorry. Another one, Lord, have mercy on us, Son of David. So Jesus healed again 10 men. They are with leprosy. Leprosy in the time of Jesus was a disease, sometimes from the skin, and not like the leprosy we are like we call the ancient disease. Only, I'm not mistaken, I think was only found in 1874. So this they find out is a disease in the nervous system, not the skin.
But in the time of Jesus, any spot or disease in the skin, so it was like leprosy, and made the people ritual and clean, and they sometimes they gotta live in colonies, ostracized from their families, and like isolated from the life of the town or wherever they live. Jesus cleanses those 10 lepers, and they approach him, keeping their distance like we do today. But I think Jesus Master, mercy on us, and Jesus healed both of 10 people. And to conclude, this message is about Jesus is the one who gives us this parable about the people. They think they are very righteous in their side, in God's side, and Jesus he revealed to us this parable. And the Pharisee and the tax collector. The tax collector was ate job because we ate too in this day today, but because the people they collect taxes for the Roman Empire, and go against their citizens, and so they are both praying in the temple. They went to temple to pray, and the Pharisee prayed this way: God, I thank you. I am not like the other people. I fast twice a week, and I give a tenth of everything, all I possess. And I'm not like this tax collector that this year is sit next to me. And the tax collector prayed this way, and looking up to heaven, beating his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. And Jesus said, this tax collector went down home justified rather than the other, because anyone who humble themselves will be exalted, and anyone who exalt themselves, they be humbled. So Jesus, they give exactly the story where the other man, the publican, said, Lord, have mercy on me, a sinner. And Jesus justified. Justified mean like you never, or it's almost the same thing. To be righteous mean like you never sin. So he was clean of all your sins. And the other one, he was not justified because what he prayed to God about his accomplishment and whatever he did, and instead of begging God for his mercy. And this was pretty much the message of this week. The lesson always is the eternal life is not achieved because our merit, but in the mercy of God. And when He forgive our sins, our Lord paid the price 2,000 years ago. That's why that's the basic He can redeem us and forgive, because He paid the price about 2,000 years ago. And you say, can you do the same thing, like a prayer, like the tax collector? You say, Lord, have mercy on me, a sinner. You don't need to do more. If you come from your heart, God can hear, because you pay already the penalty, and you be have a personal relationship with Him in this life, and when you die, you have a eternal relationship with Him in heaven. Also, I want to pray for the government, for our President Joe, all the branches of the government, the Senate, the Congress, the House of Representatives, the governors of all the states, the mayors of the towns, and the first select men of the cities, and the select men of the towns, and the police firefighters. We always, because the Bible is very clear, recommend us to pray for them. God give them wisdom, and to exercise justice, especially those who are in charge of us. Also, for the country of Ukraine, and this war been killing people, and especially those the widows, orphans, and those the soldiers. And also for the Russia too, because most of them was not that will for them go to that war, but they obey their president. I pray special for this conflict to end, and we pray for
God have mercy, especially those who lost their life, may have a place in the eternal kingdom. And also too for the pandemic, is still in the globe, but seems like you have better signs of little by little things getting a little better, thank God. And we pray for those doctors, nurses, and everyone involved, is special to lead with the sick, and God protect them, and they can do their job, and don't contract the virus, and to help the others, especially those in need. And this was the message of this week. And we come here again, God willing, next week with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.